Gente, eu confesso que eu fiquei surpreso com o quanto o Quarteto Fantástico Primeiros Passos é um filme mais dramático do que eu esperava. Sei lá, com todo o material de divulgação do filme apostando num tom otimista, amparado pelo design esperançoso do retrofuturismo dos anos 60 e do clima meio parque da Disney, estilo Tomorrowland, aquele filme esquecido do George Clooney, ou então a série Os Jetsons, pra mim a gente veria um filme bem humorado que seguiria uma proposta possivelmente semelhante à do Superman do James Gunn, trazendo as cores de volta para os filmes de quadrinhos, não tendo vergonha de uniformes menos táticos e musculosos, e simplesmente curtindo o tom lúdico e fantasioso de histórias de super-heróis que se levam menos a sério. Mas talvez eu tenha sido meio ingênuo, porque a presença do Galactus, o Devorador de Mundos, como antagonista do filme, já indicava que a história poderia seguir para esse lado mais apocalíptico e pesado, coisa que eu sinto que é o que acontece, né? Até por conta de um elemento da trama que eu não vou revelar por enquanto, mas que adiciona um peso bem menos brincalhão para a coisa toda, que é basicamente o objetivo principal do vilão, que vai de encontro com o momento de vida do Reed Richards e da Sue Storm. Daqui a pouco eu comento isso com mais detalhes, mas por enquanto vale dizer que, por conta desse teor dramático e até sombrio da história, eu fiquei com essa impressão de que eu tinha acabado de cair de paraquedas no segundo filme dessa equipe formada pelo Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, e não no primeiro filme deles. Em franquias blockbuster do cinema americano, geralmente é no segundo filme que as coisas ficam mais pesadas, com ameaças mais íntimas aos personagens, e eu achei que foi exatamente isso que aconteceu aqui, nessa trama que parece reciclar bastante justamente o segundo filme do Quarteto Fantástico, do Teen Story, que também trazia o Surfista Prateado e o Galactus como principais antagonistas. Ah, mas agora o filme tá seguindo mais de perto os quadrinhos, com o Galactus sendo um cara gigante e roxo. Sim, existem esses elementos mais fiéis, bem como o estilo visual do filme como um todo parece respeitar muito mais a origem desses heróis e a identidade visual do Jack Kirby, principalmente por conta dessa retomada dos anos 60, a época em que esses personagens foram criados, numa terra que não é a mesma terra dos outros filmes da Marvel no cinema. E eu gosto bastante dessa estética, né? Pra mim ela é muito aconchegante nessa representação idealizada de um passado que de fato evoluiu para um futuro promissor. Eu adoro os uniformes novos do quarteto e o fato de eles serem uniformes mesmo e não, sei lá, armaduras ou roupas de mergulho grudadas na pele. E eu amo a trilha sonora do Michael Giacchino, que mais uma vez cria um tema memorável para um filme de super-herói, consolidando essa atmosfera retrô que consegue ser otimista e melancólica ao mesmo tempo. O próprio universo do filme é mais cartunesco, como eu imaginei que ele seria. A gente entra nessa história assistindo a um pequeno resumo das aventuras passadas do quarteto, e esse trecho específico captura muito bem o clima fantasioso e divertido que eu estava esperando para o filme todo. E talvez por isso, né, eu tenha ficado meio surpreso com a virada de tom que ocorre depois. O que não é exatamente um problema, né, o fato de o filme ser mais dramático. Até porque eles fazem bem esse drama aqui. Quando a coisa fica mais séria, e esse mundo que parecia idolatrar o Quarteto Fantástico, de repente passa a questionar o seu afeto por essas pessoas, o filme sabe ancorar esse peso dramático nos atores e deixar que eles sintam essa pressão que parece ser meio inédita para eles, já que até ali a reação deles com a mídia e com o povo não tinha sido colocada à prova. Mas daí tem um elemento bem importante que eu acho que eles não acertam tanto e que prejudica esse drama maior que o filme tenta desenvolver, que é o fato de essa equipe não parecer exatamente ser uma equipe. Eu não senti que existia uma química tão bem estabelecida entre eles, e mesmo quando eles atuam juntos em cenas de ação ou de perigo, me parece mais que cada um deles age individualmente ao invés de em sincronia, como um time de verdade faria. Seja porque a gente está vendo eles pela primeira vez, e aí eu volto pro lance de esse me parecer ser o segundo filme dessa versão do quarteto, que não teve o luxo de contar com um filme anterior para consolidar essa dinâmica do grupo, ou pelo fato meio surpreendente de eu não ter sentido que os atores estavam muito bem entrosados, para ser sincero. Isso vai variar de ator para ator, mas no geral eu achei que faltou algum tempero nesses relacionamentos, que tornasse eles mais carismáticos pra gente que assiste e mais naturais e espontâneos dentro do filme.
Quem se sai melhor é a Vanessa Kirby, porque ela finalmente pode criar uma versão da Sue Storm que é mais independente, que se importa com várias coisas diferentes, seja sua atuação política, sua negociação com líderes de outras nações, ou pelo uso muito mais intenso e habilidoso dos seus poderes, que surgem bastante desenvolvidos aqui, e também a forma como ela se preocupa com a sua família num nível mais profundo, né? E não só a partir de superficialidades, como a vontade unidimensional da Jessica Alba de se casar no filme do Quarteto de 2007. Sério, a menina ali passa o filme inteiro, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E isso é bem irritante e bem reducionista da personagem. Da mesma forma, eu adorei o Ebon Moss-Bachrach como Ben Green. Eu achei que o CGI do personagem tá incrível e eu gosto de como ele traz uma leveza pro grupo e até um senso mais maduro de estabilidade para essa família, sendo uma rocha em momentos de tribulação e surgindo mais bem resolvido do que as suas versões anteriores. Tipo, ele nunca dá qualquer pista daquele dilema de querer voltar a ser humano, e isso é até bem representado pelo fato de ele ter um flerte com uma mulher que não é cega, porque nesse universo as pessoas não precisam ser cegas para serem tolerantes umas com as outras. E eu curti essa ideia. Mas ao mesmo tempo em que o filme resolve o personagem, o roteiro não parece encontrar muita coisa para ele fazer na trama, o que faz com que o Ben seja, talvez, o integrante menos bem aproveitado nessa história específica. Já o Reed Richards, do Pedro Pascal, me pareceu um tanto incompreensível enquanto protagonista. Eu sei que o mundo ama o Pedro Pascal e eu gosto dele também, mas existe algo nessa representação específica do Reed que simplesmente não se encaixou para mim. Eu senti que eu não consegui decifrar o personagem, né? Como se o Pedro Pascal tivesse gravado toda a sua participação aqui enquanto ele ainda estava descobrindo quem é o Reed e como ele seria interpretado, e o resultado me parece um meio do caminho bastante difuso e incompleto. Com esse herói que não parece ser heróico o suficiente, esse cientista que nem sempre parece tão apaixonado pela ciência que ele deveria adorar, e esse líder que não me soou tão firme assim na liderança. E não ajuda que os poderes do Reed de se esticar e assumir qualquer forma possível são completamente mal utilizados aqui. Não existe criatividade alguma nessa exploração bem trivial do que um homem elástico seria capaz de fazer. Só existe ele esticando o braço para escrever na lousa, para pular mais longe ou para alcançar coisas que ele alcançaria com 2 ou 3 passinhos para trás. Sério, Os Incríveis, né, faz um uso muito mais legal dessa habilidade, e o mesmo pode ser dito dos filmes do Team Story, que reconhecem o potencial tão engraçado e ridículo quanto útil e versátil desse poder. Mas de longe, para mim, o pior integrante do grupo é o Joseph Quinn como Johnny Storm, e por vários motivos. Pensando na atuação, eu acho que o Joseph nunca encontra o tom do personagem. É incapaz de se decidir se ele vai ser um alívio cômico ou se ele vai ser mais sério, se vai ser um cara tímido ou um conquistador de mulheres intergalácticas, se vai ter birra com o Reed e o Ben ou se vai agir com respeito para com eles. E eu fico até meio mal de perceber isso, porque eu gosto do Joseph Quinn nos seus outros papéis, eu gosto dele em Stranger Things, eu gosto dele em Gladiador 2, em Um Lugar Silencioso, mas aqui ele me pareceu bem apagado, com perdão do trocadilho, sem ter aquela chama de espontaneidade e irreverência que diferenciava tanto esse personagem do resto do grupo. Eu reconheço que ele tinha um trabalho bem difícil, principalmente quando comparado ao Tocha Humana do Chris Evans, que é um dos destaques daqueles filmes, numa prova do talento do Chris Evans, inclusive, que foi capaz de ser tão memorável como Tocha Humana quanto ele é como Capitão América, ainda que esses dois personagens sejam completamente opostos. Mas eu sinto que o Joseph simplesmente não encontra o seu próprio Johnny Storm, sendo sabotado ainda pelo roteiro do filme, que decide fazer com que ele seja um personagem mais inteligente do que ele geralmente é. Tipo, tem uma subtrama dele decodificando a linguagem da surfista prateada num movimento honesto de fazer o cara parecer menos bobão, mas que só torna ele menos distinto perante o resto do grupo. Sei lá, quando um dos seus personagens faz algo que outros também poderiam fazer, ele fica menos distinto e mais genérico, já que ele se torna intercambiável na história. E eu acho que é meio que isso que acontece aqui. O que me traz a equipe do quarteto como um todo, que até funciona em conjunto, mas que não me pareceu ter um ingrediente principal em filmes desse tipo, que é o conflito. Eles são perfeitinhos demais pra mim, né? Cada um sabe a sua função e eles atuam dessa forma mais individual e quase independente que eu mencionei, mas sem que o roteiro tivesse chegado nesse lugar de sincronia a partir de um arco de desenvolvimento narrativo que viesse do conflito e da ausência de sincronia.
Como é um filme que já pega eles em movimento, sendo uma equipe já formada, a trama não se preocupa muito em trabalhar esse ponto inicial de atrito que fosse resolvido no final, trazendo essa galera para atuar em conjunto, né, de um jeito mais uniforme, e eu senti falta disso. Eu acho que a história fica menos impactante quando só existe um desafio externo para ser superado e não tanto um desafio interno e interpessoal entre esses heróis. Coisa que existia no primeiro quarteto do Team Story e até no segundo. Ali, inclusive, o Johnny Storm recebe um destaque bacana, precisando superar não só a própria irresponsabilidade, mas também a percepção que a sua família tem de que ele é irresponsável, e numa subtrama que se aproveita de uma característica única ao Tocha Humana para criar esse atrito entre ele e a sua equipe. Aliás, não só o Tocha Humana, né, mas aqueles filmes antigos sabiam extrair conflito das características dos outros personagens também. A inteligência do Reed Richards estava sempre atrapalhando o jeito como ele se relaciona com o resto da equipe, a cabeça dura do Ben Green também, até o filme de 1994, nunca lançado, do Roger Corman, fazia um comentário sobre como os poderes dos personagens estavam diretamente relacionados aos seus defeitos enquanto indivíduos. E eu não acho que existe esse mesmo tipo de substância, de atrito, de conflito narrativo nessa versão nova, cujos personagens têm uma relação talvez saudável e equilibrada demais durante toda a duração do filme. Enfim, nada disso faz com que o filme seja terrível, porque ele não é, mas eu só achei que o apelo emocional desse novo Quarteto Fantástico fica meio inalcançável, com elementos que poderiam nos conectar mais a esses personagens sendo superficiais ou distantes demais da gente. O que não impede que o filme ainda traga bons momentos, e aqui eu deixo um aviso de spoiler só para eu comentar um dos meus favoritos, então se você não viu o filme, assiste lá e depois volta pra cá. Mas que é o nascimento do filho da Sue e do Reed no meio da fuga deles da nave do Galactus e num parto que é sincronizado com o salto para a velocidade da luz, numa ideia bacana que consegue ser tudo aquilo que eu senti falta no resto do filme. Ele consegue ser emocionante, consegue distribuir funções diferentes para o resto da equipe, consegue fazer com que ela atue em sincronia e consegue tirar disso uma cena visualmente e tematicamente bonita. E que já tinha sido precedida por momentos muito legais, né? Como a surfista prateada da Julia Garner surfando nas ondas de fogo do Tocha, mesmo que a direção do Matt Shakman não valorize tanto esses momentos, picotando a ação, que poderia render alguns segundos a mais de contemplação dessa imagem bacana. Mas isso é algo legal e eu até queria aproveitar para defender a escolha de trazer essa versão feminina do surfista prateado, que foi muito questionada por uma galera na internet, mesmo que ela exista nos quadrinhos, mas o filme deixa claro que não faz diferença alguma para a trama que esse papel de arauto do Galactus seja cumprido por uma mulher. Eu, pessoalmente, acho esse visual dela bem mais legal, mesmo que ela pareça menos do que eu gostaria, já que até nisso eu sinto que o surfista do Doug Jones tinha um pouco mais de desenvolvimento naquele filme de 2007, que pôde mostrar um lado vulnerável do personagem que essa versão da Julia Garner nunca mostra, porque o roteiro não encontra espaço para isso. Que não seja em flashbacks genéricos que não servem tanto para construir essa conexão entre a gente e ela. E mesmo que seja muito mais interessante ver o Galactus do Ralph Ineson com aquele vozeirão, andando pelas ruas de Nova York e consolidando à plena luz do dia esse visual icônico que o Jack Kirby criou, o desfecho da história acaba sendo só mais um repeteco do que a gente já tinha visto antes. Ele é mais bem feito, claro, né, e traz um peso maior para Sue Storm com essa ênfase bacana no sacrifício da maternidade, mas ele não deixa de soar familiar para quem já viu essa história antes. E daí eu diria que o filme acaba sofrendo também de uma certa falta de relevância temática. O que não é exatamente uma obrigação nesse tipo de filme, não é todo filme de super-herói que precisa dizer algo sobre o mundo. Muitos dos melhores podem simplesmente ser bons por si só e isso já basta. Mas a gente acabou de sair de um Superman que fala muito sobre diversas questões pertinentes no nosso mundo, mesmo sendo completamente fantasioso e divertido e até ambicioso demais. Nem tudo que ele aborda ele consegue desenvolver tão bem assim, embora eu confesso que eu esteja gostando cada vez mais do filme quanto mais eu penso nele. Mas em Quarteto Fantástico, a gente tem o Pedro Pascal de novo se recusando a sacrificar o seu filho para salvar a humanidade, tipo The Last of Us. A gente tem a importância da maternidade e a tentativa de encontrar diferentes soluções para essas ansiedades inescapáveis dos pais de primeira viagem. E o filme até encontra metáforas interessantes para isso, com o Reed criando vários dispositivos para garantir que o mundo vai ser seguro para o seu filho, desde os tampões nas tomadas da casa aos portais de teletransporte no planeta todo.
E a Sul vencendo o Galactus ao literalmente usar todas as suas forças para empurrar ele através de um orifício, numa analogia bem nítida com o parto. Mas eu senti falta de essas questões estarem mais diretamente relacionadas a algo que a gente vive hoje enquanto sociedade. E eu nem acho que isso é necessário em todos os filmes desse tipo, mas nesse filme do quarteto, talvez isso fizesse com que o filme fosse mais impactante e mais duradouro. No fim do dia, Quarteto Fantástico Primeiros Passos é bom, ele é aceitável enquanto reformulação desses heróis e preparação para os próximos filmes-evento da Marvel, e até bem sucedido em criar uma estética bacana para esse novo universo. Mas essa estética é só um verniz, que não esconde por completo o fato de esse filme ser mais um produto Marvel que se contenta com a zona de conforto de sempre. Ainda é melhor do que boa parte dos filmes recentes do MCU, mas eu não sei se isso realmente significa muita coisa a essa altura. Mesmo a cena pós-créditos não chegou a me empolgar tanto, já que ela mostra um vislumbre do Doutor Destino sem mostrar o Robert Downey Jr., e isso tem feito a galera surtar na internet, né? Mas pra mim esse tipo de coisa já deixou de funcionar há algum tempo. Se é pra fazer um teaser do que vem pela frente, eu prefiro o jeito honesto com que o James Gunn coloca a Supergirl pra aparecer dentro da história do filme, fechando uma das suas subtramas e dando um gostinho da atuação da Millie Alcock. Ali sim eu consigo ter material suficiente para ter vontade de ver o filme seguinte, ao invés desses míseros segundos de Doutor Destino que não me dizem nada, que não sugerem se essa versão dele vai ser interessante ou não. A verdade é que o filme perfeito do Quarteto Fantástico já existe e ele se chama Os Incríveis. Esse sim é um filme que realmente soube contar uma história emocionante sobre uma família de super-heróis tão diferentes que descobrem o quão compatíveis eles podem ser trabalhando juntos para salvar o mundo. Mas diz aí nos comentários o que você achou de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. É claro que tudo isso é só a minha opinião. Vamos continuar essa discussão aqui embaixo e se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, apertar o botão de hype aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo.